a pergunta que o pessoal sempre fica fazendo assim, que eu jogo pra galera, né? O pessoal fica, porque Roma caiu pelas invasões bárbaras. Eu falei, cara, Roma segurou a invasão bárbara por séculos. Por que caiu naquele? Porque foi muito grande. Cara, tu já viu o tamanho Por gerações, o exército romano já era majoritariamente bárbaro. Só que o exército romano tinha mais bárbaro do que os bárbaros, enquanto ele tivesse ouro e prata para pagar os caras, né? Exato. Daí quando tu começou a depreciar a moeda, tu começou a ter a desestabilização completa da defesa. Sabe? Você acha que a França, os Estados Unidos, precisa de americano ou de francês para defender eles? Basta baixar o padrão da legião estrangeira que acabou. A maioria dos policiais militares e militares brasileiros, se fossem aceitos com 5 patentes menos lá no exército americano, provavelmente iam na hora, né? Sim, dependendo do pagamento, ia na hora mesmo. Então, você é capitão? Aqui você vai ser suboficial. Pode vir, agora você vai ganhar em dólar, não é isso? Você não vai operar um bandeirante, não. Você vai operar uma coisa top, não é isso? Sim, sim. E outros problemas que tu tem sobre essa destruição geral da moeda como a gente está falando, a questão da moralidade começa a ser destruída. E eu não vejo que isso seja somente o feminismo. Que tu colocou o feminismo. Esse é um elemento. É um elemento. Não é feminismo. Eu vejo que é o identitarianismo coletivista. Isso. Mas isso é uma característica feminina. Os valores masculinos são 4, inclusive isso é explicado no livro. Os valores masculinos é coragem, honra, habilidade. Coragem, honra, habilidade e acho que é lealdade, um negócio assim. São os valores masculinos. E os valores femininos são aqueles que são relacionados à empatia, que é o que você está falando, e à emotividade. Valores identitários é empatia emocional. Isso é valor feminino. Sim. A questão é a feminação da sociedade. O feminismo é só a expressão disso. Eu só vou colocar uma nota de rodapé aqui. Quando a gente está falando de valores femininos masculinos, a gente não está falando que não existe mulher leal, mulher corajosa. Não, nada. Nada disso. São inclusive, associados a isso. Quando a feminista fala, masculinidade tóxica, é justamente isso que ela ataca. O negócio é o seguinte. A vida da mulher na sociedade, na história da humanidade. A mulher nunca viveu mais do que o homem na história da humanidade. A mulher, inclusive, aposenta antes, porque na época que se criou a aposentadoria, a mulher morria 10 anos antes, beleza? Uhum. Então não era justo que ela morresse tão cedo e não recebesse antes, né? Sim, mas voltando. Só foi, eu acho que mudar isso 80% dos guerra, homens... né? Tem prova, tem antibiótico, né? Tem provas genéticas que 80% dos homens que viveram no mundo nunca deixaram descendentes. E mais de 80% das mulheres que viveram nesse planeta deixaram descendentes. É muito mais difícil para um homem ser digno de ser pai do que uma mulher ser digna de ser mãe. O investimento que uma mulher tem se reproduzindo, se ligando a um cara, é centenas de vezes maior. Você pode ter milhares de mulheres, a mulher engravidou do cara uma vez por ano e ainda tem que amamentar, ficar grávida e tudo mais. Uhum. Então o jogo é totalmente diferente. O jogo, as regras desse mundo, para um espécime masculino e feminino, humanos, são totalmente diferentes. A questão é que 80% dos homens na história da humanidade não foram homens suficientes para ter filho. Valores masculinos não significa que todo homem tem. A maioria dos homens não tem. Esses homens aí, os caras não são homens, eles não têm nenhuma coragem, nenhuma lealdade, nenhuma habilidade, nada, não tem nenhuma força. O cara todo cheio de geleia, como é que chama? Você vê o cara fisicamente, meu Deus, o cara não tem vergonha, desgraça dessa. O cara cheio de dinheiro podendo malhar, o cara não, nem aquele cara fecha a boca, faz jejum. Jesus mesmo dizia coração em jejum, o cara tá com uma petiola maior do que muita mulher aí, bicho. O cara não fecha a boca 2 dias na semana, não consegue fazer um jejum intermitente. O cara que não tem disciplina para comer, o cara vai ter disciplina mental para se controlar, para não fazer merda sexual. Pelo amor de Deus, né? Sim, não é completamente coligado, mas assim, é justamente isso. O cara não tem controle e acaba gerando esse tipo de coisa. Rapaz, a preferência temporal, inclusive eu recomendo mais uma vez, leiam Seifert de Amos, David Cohn-Standard, que foi recentemente traduzido pelo doutor da USP aí, doutorando Guilherme, um livro genial, ele mostra isso, que inclusive é mais importante para o seu sucesso na vida, a sua preferência temporal do que seu QI, foi o que a gente conversou no início. Inclusive a preferência temporal se expressa de todas essas maneiras. É por isso o cara da favela, o cara da cadeia, normalmente ele tá ali porque ele faz o que ele quer. Quem faz o que quer tá na cadeia. A nobreza, a honra, a coragem não é a ausência de medo, é você saber que tem uma coisa mais importante do que a ameaça que você tem medo. Você, por exemplo, saber que você vai morrer, mas saber que você vai morrer por uma coisa mais importante do que aquilo, que é a vida de seus filhos, sua honra, a integridade de sua família. É isso que é coragem, é isso que é nobreza. E as pessoas que estão na cadeia normalmente, tem perseguidos, tem pessoas que estão na cadeia por nobreza. Esses caras de Hong Kong mesmo, porque foram nobres. Eles sabiam que iam se fuder, sabiam que ia pra cadeia, mesmo assim eles foram. Mas a maioria dos criminosos, os caras que se fodem na vida, eles se fodem porque eles fazem o que eles querem e não o que tinha que fazer. Ele come a filha da mulher, foi pedófilo, adúltero, tem filho com 5 mulheres diferentes. A questão é exatamente essa. A preferência temporal, ela é diretamente influenciada
pela capacidade de retenção de valor da moeda. Se a moeda não prestar e Bonobo, Buba, foi o maior responsável pela diluição, pior do que Dilma, consequentemente, também diluiu a moral do brasileiro. Sim, isso que vem de um conservador, né? Dito conservador. Essa que é a pior parte. Então, e se for ainda começar a analisar sobre essa questão toda, né, dessa diluição, tu pode também analisar justamente os fatos que estão ligados a risco, né? Porque assim, quando tu começa a ter uma questão que tu quer analisar o que vem de longo prazo, normalmente o homem, quando tá solteiro e tudo mais, ele é tomador de risco. Ele sai por aí, toma risco das coisas. Quando ele começa a formar uma instituição, ele começa a ter prudência. E a prudência é a melhor parte da coragem, se tu for analisar. O cara tem que ser corajoso para meter a cara para bater, mas ainda assim ele tem que ser prudente para não levar soco na boca à toa, né? Então, existem ciclos naturais da vida. Existe uma fase que quando você nasce, você consome muito mais do que você produz. Sim, aí depois você vai aumentando gradativamente até os 20 e poucos anos, dependendo da sociedade. Aí uma hora você começa a produzir mais do que você consome e você começa a acumular. Na nossa civilização, o casamento mediterrâneo era de um homem entre 35 e 40 anos com a menina entre 15 e 20. Que é quando o cara já acumulou patrimônio com a menina que tem um ápice de atributos reprodutivos, não é isso? Sim, o ápice de fecundidade. Isso. A questão é que tudo isso aí está sendo a ideologia. Inclusive, é importante que se diga que essas coisas não... feminismo, gaysismo, negrismo, essas coisas não surgiram naturalmente na sociedade. O educacionismo, por exemplo, o cara achar que ir para a faculdade, que fazer uma pós-graduação, mestrado, que inclusive o cara chega lá para estudar que é lindo, estudar porcaria de ideologia, isso não é espontâneo, isso foi criado pela União Soviética, isso foi bancado pela União Soviética, as pessoas foram contra isso, foram assassinadas sistematicamente, tem documentação, que inclusive tem no livro, que no mínimo desde a década de 30, opositores ao comunismo, opositores a todas as estratégias de infiltração, eram assassinados sistematicamente. Até hoje a Rússia não está envenenando uma porrada de gente aí, o cara fala mal de Putin, não aparece morto, os caras matam, até hoje matam. Quem se opuser às pautas, inclusive fraudemia, lockdown, tudo isso são pautas de pura subversão, de destruição de patrimônio privado, para que os políticos, os amigos dos políticos, tenham mais dinheiro para comprar tudo barato e tenham mais domínio sobre a vida das pessoas, né? Não, a própria China, que depois que começou a ter o colapso lá, e eles conseguiram se recuperar mais cedo, porque começou lá a doença, né, começou a espalhar e os estados começaram a foder tudo, começou a ter o colapso local daquelas economias, então os chineses comprando tudo agora. Na verdade, eles dizem que eles cresceram 6% esse ano. Rapaz, eu não sei não, velho. Qualquer dado que vier da China é mentiroso. Eles não sabem nem a população deles, né? Eu não confio nos dados chineses. O que eu tô dizendo é o seguinte, eu não tô dizendo que a China tá crescendo, tô dizendo que ela tá adquirindo patrimônio em outros países. Ah, com certeza. Mas o problema é que se Trump ganhar daqui a 15 dias, uma das propostas abertamente deles, de Trump, ele defende isso abertamente. Não, expropriar todo o patrimônio do PCC e dos seus representantes, as empresas chinesas do mundo inteiro, para indenizar pela fraudemia. Eles perderem tudo isso aí. E vem cá, na hora que aparecer uma proposta dessa, os Estados Unidos por trás, para esses países todos aí que receberam dinheiro da China não pagar nada e ficar com o patrimônio inteiro, eles vão achar ruim? Sim, sim. Cara, vai ser uma putaria que isso vai dar, cara. Isso aí eu dou certeza. Mas sim, no geral, o que aconteceu dessa questão toda é que simplesmente foi jogado uma nacionalidade no ventilador e se a China comprando tudo. Se a China se recuperou ou não se recuperou, isso eu não ligo. O ponto que eu estou dizendo é que a tentativa deles é começar a tomar patrimônio em outros países. Esse é o foco. E não existe economia privada na China. O homem mais rico da China, o Jack Ma, foi chamado para uma conversa e colocado para dar procuração para os testa de ferro do partido controlar todo o patrimônio dele. Depois ele sumiu por meses. Não existe nenhuma empresa do Partido Comunista Chinês, da ditadura mais assassina da história, privado. Não existe. Não existe. E Buba queria abrir as pernas para esses caras entrar aqui sem visto, não é isso?